molho de tomate, congelar, licopeno, ó, tá muito bacana, mas vamos falar do aumento também, porque isso preocupa todo mundo. Falamos já em aumento do salário mínimo, na alta do tomate, tem muitas altas anunciadas para esse início de ano. Para analisar esse cenário, eu recebo aqui no Manhã Total o economista Marcelo Simões, está com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Feliz ano novo, né? Começando o ano novo com a gente. Obrigado a todos vocês e aos telespectadores também. Bom demais. Marcelo, a gente está, né, enfrentando aí esse início de ano complicado, já em crise, né? Estamos mantendo a crise, com um cenário bem pessimista, né? O que todo mundo tem comentado, um cenário pessimista. E aí foi anunciado esse salário, né? Esse aumento de R$ 92. Ao mesmo tempo, os aumentos começaram antes do aumento do salário, né? Os impostos e tudo mais. Como é que você vê um pouco essa situação nossa? Bom, eu gostaria de dar um bom dia a todos. Obrigado. Agradecer a oportunidade. É o seguinte, essas variações de preços de hortaliças, principalmente, como é o caso do tomate, da reportagem, é uma variação que há todos os anos, certo? Sim. Todo começo de ano, pelas elevadas temperaturas, o excesso de precipitação em alguns meses, nós temos uma perda de produtividade da safra, certo? Então, é natural essa subida dos preços das hortaliças nessa época, pelo calor e pela chuva. Certo. No entanto, nós temos uma subida de preços muito elevada, assim como ocorreu em 2013, 2014, em específico do tomate. Mas nós também temos uma elevação de preço geral na economia, temos a taxa de inflação maior desde 2003, certo? Então, esse ano de 2015, nós fechamos por volta de 10,5% de inflação, muito acima do teto, que seria de 6,5%. Então, é uma conjugação de fatores muito ruim para a dona de casa, para as famílias, certo? Porque, apesar desse aumento do salário mínimo, nós tivemos um reajuste de 11%, 11,5%, nós temos apenas a reposição de poder de compra, Sim. certo? Porque, de uma maneira ou de outra, todos os produtos da cadeia de alimentos, principalmente, higiene e limpeza, os produtos básicos para as famílias têm subido. Então, não podemos falar que esses R$ 92 vem aumentar o poder de compra. Não aumenta o poder de compra. A gente só acompanha essa inflação que ela vai andando mesmo? Assim, é só para dar um acompanhamento mesmo? Bom, a regra de reajuste do salário mínimo é da seguinte maneira. Nós temos o ano de 2016. Como que é reajustado? Nós repomos a inflação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o INPC, mais a taxa de crescimento de 2 anos anteriores, ou seja, 2014. Certo. A economia não cresceu em 2014, cresceu 0,1%. Então, o que reajustou foi apenas a inflação deste ano passado, certo? Então, quando a economia cresce, o salário mínimo aumenta, tem aumentos reais, ou seja, ganhos de poder de compra, porque além de repor a inflação, tem um aumento referente ao crescimento da economia. Certo. Como nossa economia não tem crescido, só tem reposto a inflação, ou seja, as famílias que dependem do salário mínimo não têm ganhado poder de compra. Então é muito importante isso, né, para quem está em casa, inclusive, perceber, né, que a gente não vai aumentar o nosso poder de compra, não dá para acreditar que tem R$ 92 sobrando né, nessa conta mensal das famílias. O que a gente pode dar de dica para quem está em casa? Então, são trocas, assim, a gente tem que fazer troca, já que o tomate agora está mais alto. Eu tenho que fazer essa conta dentro de casa, essa economia doméstica? Bom, nós precisamos fazer algo que é essencial, que é determinar aquilo que é mais necessário e mais supérfluo, certo? Se a gente tem opção de comprar vários tipos de hortaliças, vários tipos de verdura, e tem alguma que está num período de baixa de preços, certo? Nós substituímos o tomate por outras verduras, certo? Mas nós temos que lembrar que o consumidor ele tem que tomar uma decisão racional, que é o quê? Trazer o maior benefício possível com os recursos que ele tem, com o seu orçamento, certo? Então, ele tem que ser esperto o suficiente, tem que pesquisar preços, certo? Aproveitar ofertas, às vezes algum sacolão, algum supermercado tem algum dia especial com ofertas de hortaliças e saber tomar a decisão no momento correto, certo? Nós não temos apenas a opção de tomate para verduras, então nesse momento talvez seria necessário diminuir a quantidade, substituindo por outro tipo de hortaliça. E vamos lembrar também que no início do ano tem aumentos de materiais escolares, né, Marcelo? Tem também, enfim, são várias questões. IPVA que está vindo aí também agora, né? Passagem de ônibus também está aumentando. Então, assim, são muitos aumentos e já em janeiro, fevereiro, muitas contas que a dona de casa tem que tomar cuidado, né? Tem que se preocupar. Isso, exatamente. O que acontece? Nós precisamos de um planejamento
durante o ano anterior para poder arcar com os gastos que são essenciais nesse começo de ano, certo? Onde em 2016 nós temos, além do IPTU, IPVA, que são de praxe, renovação de matrícula dos filhos na escola, a compra de materiais escolares, nós ainda temos reajuste de ICMS, certo? Sobre uma cadeia grande de produtos aqui no estado de Minas Gerais. Nós temos essa alta generalizada dos alimentos, certo? Nós temos uma inflação que já vinha elevada e nós temos fatores terríveis para o consumidor, que é o quê? A taxa de juros aumentando, ou seja, o crédito se tornando mais caro, o desemprego aumentando, ou seja, os familiares correm o risco de perder sua fonte de renda, certo? Então, cada vez mais nós temos que ter precaução e planejamento. Sim. A palavra essencial é planejamento. O que é necessário? Se você tem uma poupança, pagar esses impostos, como IPTU e IPVA, com o desconto. Aproveitar o desconto. Porque o desconto, ele é maior do que o rendimento que se tem na poupança, em esse tipo de aplicação, quando o dinheiro fica guardado. Segundo, se não tem o recurso suficiente, que faça o parcelamento, certo? E evitar ao máximo adquirir uma nova dívida para arcar com esse tipo de despesa. Ou seja, tem muita gente que pergunta, será que seria legal fazer um empréstimo para poder pagar o IPVA e o IPTU? Não. Porque você aumenta a sua dívida, está aumentando justamente, a sua dívida, né? E o valor que a gente paga do custo do dinheiro de um empréstimo, que é a taxa de juros, é maior do que o desconto, ou seja, não é viável, certo? Então, o último caso, quando é necessário a gente pegar um empréstimo, é só se a família já está atolada em dívidas e a primeira coisa é o quê? Renegociar dívidas. Tentar renegociar aquelas que já foram tomadas. E, se for o caso, se houver oportunidade, adquirir dívidas mais baratas para pagar aquelas mais caras. Ou seja, com taxa de juros menores para pagar as de taxa de juros maiores. Eu estou vendo que você trouxe calculadora, quer dizer, a calculadora também é uma amiga, né, das famílias aí o tempo todo, né? Claro, não há como fazer economia sem calcular. Isso é essencial, certo? A dona de casa, o trabalhador, o chefe da família, ele tem o quê? Que ter na ponta do lápis, ter ciência de cada real que é necessário gastar fixo. Ou seja, energia, telefone, aluguel, as despesas com escola, com mensalidade escolar. Isso aí ele tem que ter na ponta do lápis e saber assim quais são os gastos que não tem como ele escapar. Sim. Aqueles que são essenciais. Aquilo que sobrar após esses gastos essenciais é que ele vai determinar o que ele poderá comprar, por exemplo, como lazer, almoçar ou jantar fora, certo? Mas ele tem que ter noção daquilo que é essencial. Para ele não ficar sem os recursos para pagar isso que é essencial. E uma dica bacana também para quem está em casa é não levar as crianças na hora das compras de supermercado e de tudo mais, né, Marcelo? Exato. Nessa época de compra de materiais escolares, isso a dona de casa, a mãe, ela tem que ter muito cuidado, não levar o filho para a papelaria, porque agora é um momento de economia, de precaução. E se você vai numa papelaria, leva o filho, ele vai se deixar levar por emoção. Ele vai ficar louco, né? E a mãe tem que ter a razão. É comprar aquilo que é mais barato, procurar comprar coisas nacionais ao invés de importadas pelo preço do dólar, certo? Evitar de fazer um parcelamento muito grande dessa compra, porque é uma obrigação que se adquire ao longo do ano, certo? E o quê? Comprar primeiro o essencial, depois vem aquilo que é elegível, que é supérfluo. Organizar as receitas, né, e as despesas também, para uma coisa não passar em cima da outra, eu acho que é por aí também, né, Marcelo? Justamente, controle, essa planejamento. É a palavra pro ano, né? Justamente, e precaução. Esse ano é um ano de grandes incertezas. Há uma expectativa de retorno da dinâmica da atividade econômica no segundo semestre, mas mesmo assim, a gente não sabe falar assim, o emprego vai voltar a crescer, a taxa de juros vai diminuir, não, a perspectiva de aumentar. Ou seja, não há um ambiente muito propício ao risco. Né? Certo, perfeito. Então, Marcelo, obrigado pelas suas informações. Com certeza ajudou a todos nós aqui. Obrigado e um bom ano para você. Muito obrigado. Bom ano a todos aí. Valeu. E contem sempre comigo. Bom demais. É isso aí, gente.